Boa noite, gente. Meu nome é Samara, para quem não me conhece. Pode me chamar como Sassá, é melhor. Eu me sinto mais confortável, é mais legal, assim. É mais jovial, né? Enfim, hoje eu vou falar sobre satisfação plena em engrandecer Cristo na vida e na morte. Domingo retrasado foi sobre fazer filhos na fé, né, que o Nicolas pregou. Domingo passado, o Bernardo pregou, foi sobre o progresso do Evangelho. E hoje vai ser sobre engrandecer Cristo na vida e na morte. Eu vim toda arrumada, né? Dá pra ver? De pregadora. A Cássia falou que é o look pregadora, né? Agora eu tô me achando esse look pregadora. Vamos pregar aqui, né? Que Deus me use, então, e que vocês possam pegar coisas que Deus fale ao coração de vocês. Bom, eu vou falar de Filipenses 1, 19 a 30, mas eu vou indo em partes, tá? Podem abrir, se quiserem já, mas eu vou indo em partes, porque tem 3 pontos que eu achei importante no texto, tá bom? E, primeiro eu quero falar, ali na vida e na morte, né, lembra aquele versículo de Paulo, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre como viver para engrandecer Cristo e como a gente pode, por que a gente pode considerar a morte lucro? Será que Paulo estava falando, pessoas suicidas, alguma coisa assim, que tem a ver com isso? Ou ele estava falando de outra coisa? Então a gente vai ver tudo isso aí na pregação, tá? E como a gente pode engrandecer Cristo em vida. Vamos ler então Filipenses 1, 19. Bom, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a primeira parte da nossa pregação, tá? Da nossa, não sei, é nossa que todo mundo está unido aqui, a gente é um corpo. Depois a gente vai falar sobre isso, é bem interessante, tá? Então, primeiro ali a gente pode até estranhar. Começa ali o versículo no 18, eu esqueci de ler, que ele fala assim, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. E a gente pode pensar, por que Paulo continuava a se alegrar? Primeiro tinha lá o fato do progresso do Evangelho que estava acontecendo por causa da prisão dele. O Evangelho estava progredindo, estava indo para lugares, as pessoas estavam se inspirando, até por motivos errados, né? Mas ele também diz aqui, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. E aqui, gente, não é somente da libertação da cadeia. Aqui ele também está falando libertação de coisas que atrapalhavam ele de engrandecer Cristo em vida. Tanto que ele fala, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Porque ele esperava, através desses sofrimentos, ser liberto de coisas que envergonhavam o nome de Cristo. Então, ele tinha isso como alvo principal. E um ponto que eu quero uma frase assim, que eu achei interessante, que eu estava lendo ali e achei legal de falar, é todo sofrimento desemboca em libertação. Libertação de coisas que nos atrapalham de engrandecer Cristo. Libertação de dores, libertação de sistemas de pensamento, libertação de coisas que vão nos atrapalhar, de certa forma, ali, de seguir Cristo por inteiro, de entregar nossa vida inteiramente para Cristo. Tá? Não sei, se eu falo assim, fica muito baixo? Tá, então eu vou colocar mais perto, tá? Enfim. Mas, então, a gente tem que ter essa visão no sofrimento. Muitas vezes a gente está sofrendo, a gente tem a nossa dor ali, a gente está preso naquilo e muitas vezes a gente só vê a dor. E isso é muito comum, né? Normalmente, quando a gente está ali no sofrimento, a gente só olha aquilo, a gente só olha o problema. E a gente fica ali achando que aquilo vai durar para sempre, muitas vezes, só que, às vezes, a gente lembra, não, tudo passa, tenho esperança, sabe? No fim, Cristo vai voltar e a gente vai viver eternamente com Ele. E Paulo está falando disso, além da libertação, de que Cristo vai voltar, ele está falando da libertação de coisas que nos atrapalham. Então, ele tem essa visão. A alegria dele era mantida por essa visão, que causava essa libertação de coisas que atrapalhavam ele. E essa palavra aqui nos lembra de Jó. Quem quiser abrir comigo. Assim, eu vou falando vários versículos aqui,
Eu vou citando alguns, mas não é necessário que abram todos, tá? Eu só vou citando ou vou comentar alguns, mas não é necessário que abram, tá bom? É Jó 13, 13 e 16. Que ele fala assim, Jó, a gente sabe que era um homem que sofreu muito na vida dele e muitas vezes ele não entendia o porquê que ele estava sofrendo. Ele ficava, mas por que eu estou sofrendo isso? Até os amigos dele tentavam achar respostas para aquilo que ele estava sofrendo. Mas olha o que ele diz. Aqui ele estava falando com os amigos, né? Tanto que ele fala, aquietem-se e tal. Mas vamos ver aqui. Aquietem-se, deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Porque me põe em perigo e toma a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. É interessante nesse texto que ele fala assim de Deus. Embora ele me mate, ele estava sofrendo, ele estava no cúmulo da dor. E ele fala, mesmo que Deus me mate, com todas as doenças que ele tinha, com todos os sofrimentos que ele estava tendo, perdendo tudo, ele ainda assim ia esperar nele, porque ele sabia que tudo o que estava passando resultava em libertação. E realmente, gente, depois ele é liberto, quando ele recebe uma revelação de Deus. Ele diz, como é que era? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, daí eu me arrependo-me nos pós da cinza e tá. Porque, gente, o que cura os nossos ferimentos é a revelação de um Cristo, é a revelação de Deus, né? De revelação de um homem de dores, que é Cristo Jesus. Que em Isaías 53 diz, tá? Isaías 53 fala que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. E uma coisa que eu quero dizer. Sabe quando a gente vai fazer uma sutura? A gente não, né? Os médicos, né? Normalmente a gente não faz sutura. Mas a gente machuca lá, e daí tem uma parte ferida, né? Tem aqui, e vai fazer o ponto, vai ligar duas partes feridas, né? E é isso que Cristo faz. Ele não somente quer curar a gente, mas ele entra dentro da dor, ele entra dentro do sofrimento. Ele carrega nossas doenças, ele carrega nossas transgressões para nós sermos curados. Ele faz esse exercício da sutura, ele liga duas partes feridas. E é por isso, gente, que Deus nos manda um consolador. Não é um anestesiador, não é uma pessoa que tira as nossas dores, mas é um consolador. Ele vem para chorar junto com a gente e para dizer, eu estou aqui contigo, eu sei o que você está passando, eu sei a tua dor. E é isso que ele faz. Por isso que ele enviou seu Filho maravilhoso para morrer pela gente. Peraí, eu fiquei emocionada. Ele mandou seu Filho para morrer pela gente, numa cruz. Ele tinha toda a glória do mundo lá no céu. E ele nos ama tanto, gente, nos ama tanto, que ele morreu numa cruz pela gente. Para a gente poder passar o resto da vida conhecendo ele, amando ele, contemplando ele. E isso, gente, Paulo fala que é através das orações e do Espírito Santo. Então a gente não tem como conseguir isso sozinho. A gente não tem como conseguir pelas nossas próprias forças. É somente o Espírito Santo que nos dá o amor verdadeiro por Cristo. É quando a gente aceita Cristo como Senhor Salvador, o Espírito Santo entra no nosso coração. E aí sim, ele vai transformar nossa vida, dia após dia, para a gente se tornar cada vez mais parecido com Cristo.